ouvido e vamos no pau. O treinador é isso, né, Dorival? Começar a aula, tem que improvisar. Às vezes Você tem que improvisar sempre, né? A todo momento. o cara que não calça 40, ele acha uma 41 lá, 42. Deixa eu te falar, muita gente aí, da Argentina já entrou, né? Alguns já entraram aí, eu já vi. Eu queria lembrar com você da sua carreira. Não vou falar rápido, você fala o que você quiser, mas para mim é interessante, como aula, como aula, como um papo informativo às pessoas. Falar aula, eu vou ter que dar certificado para os caras. Não é nada disso, é um papo amigo. Você, no início da tua carreira, você começou jogando na rua, no campinho, e depois foi para a ferroviária, eu estou chutando. E aí você foi lá no Marília e tal. Fala aí um pouquinho. Exatamente. Aliás, era o nosso processo de formação, né? Era a rua, os campinhos, né? Terrenos baldios. Depois havia, naturalmente, uma peneira natural e alguns desses conseguiam chegar até os clubes citadinos, né? Pode falar. Sumiu um som, é o Dorival. Nos dava, Pode falar. Pode falar. Exatamente, nos dava uma condição de crescermos na nossa profissão inconscientemente. Nós não imaginávamos que aqueles campinhos, que aquele futebol de rua, que você ter que correr no paralelepípedo, tentar se equilibrar, jogando bola. Exatamente com garotos de 10, jogando com garotos de 15, de 20, às vezes até de 30, né? Homens já formados, e aquilo te dava uma resiliência muito grande, porque você tinha naturalmente que aprender a conviver com situações difíceis. Dorival, sim. Dorival, já é parte do nosso trabalho. O que você está falando, só quero endossar. Eu fui participar de um programa para dar aula, conferência na Inglaterra. O Del Bosque foi como treinador júnior do Real Madrid em ano 2000. Até hoje eu comentei com alguém isso, coisa parecida. E aí eu lembro que o treinador do Bayern de Munique, da base, deu uma aula e contou com muito carinho que ele fazia os pequenos, a linha de idade de 13, 12, 10, lá, não sei, 12, jogar já com um pouquinho grande. O que nós fazemos naturalmente, né? Que você fez naturalmente. Exatamente, a rua fazia isso, a rua nos ensinava isso. E, queira ou não, você ali, um garoto de 12, de 13, tendo que sair de uma situação difícil, embaraçosa, com um homem já formado, para que você não apanhe, para que você não evite o choque, aquilo te ensinava muita coisa. Então, a rua foi a grande formadora dos nossos atletas, dos nossos jogadores, os campinhos, a areia, a praia, enfim. Eu acho que isso tudo nós perdemos muito. Queira ou não, nós estamos passando por um processo complicado, onde nós não preparamos a formação, isso não é aqui uma crítica a ninguém, nem aos profissionais, professores que hoje estão militando, né, nas categorias de base. Ao contrário, é que nós não nos preocupamos de preparar esses profissionais para que eles fossem preparadores. E queira ou não, nós tivemos a nossa base comprometida de anos para cá. Além do que, Marcos, nós estamos perdendo aí uma média de 1.500 jogadores por ano no país, saindo para fora, né? Jogadores de todos os níveis, e isso daí acaba comprometendo a qualidade. Já vem acontecendo há mais de 12 para 15 anos, uma média de 1.500 profissionais saindo fora do país, jogadores de alto nível, jogadores tops de seleção, como também jogadores de médio nível. Tudo isso aí vem comprometendo um pouco a nossa reposição. E nós temos que aprender a conviver com tudo isso e a melhorarmos a qualidade dos nossos trabalhos para que encontremos equipes e garotos, né, que se qualifiquem um pouco mais, de uma maneira mais rápida, não queimando etapas, mas tendo a oportunidade de trazê-los ao profissional na medida em que encontremos condições para que esses jogadores realmente se desenvolvam. Dorival, muita gente entrando, eu agradeço vocês, não dá para a gente falar o nome de vocês. No final, ou aí,
quiserem fazer uma pergunta mais para frente, agora não, para não interromper, já que eu interrompo pra caramba, Dorival pode me chamar de Falopa, não tem problema nenhum, é meu nome de guerra. Ok. Ok, Pode falar, Dorival, você dessa fase de futebol da rua, quando que você foi para um clube? Então, eu fui morar em Marília, né? E lá eu joguei Ah, Marília, é isso. exatamente onde eu conheci. Seu Silvestre foi lá no meu treino falar com o grande Vaio Mota. Aprendi muito com o Vaio, eu era auxiliar dele, preparador dele. O Otto, que depois, seu Otto Glória, eu voltei, ele falou, me falou um palavrão e falou assim: você não é preparador, coisa nenhuma, você é treinador, que eu vi você no dente de leite. O Otto me levantou uma. Eu queria, né? Mas ele viu na televisão o que era importante. O Nelsinho, que jogou, não sei se chegou a jogar com você de São Paulo, jogava comigo no dente de leite comercial, jogava o Palmeiras, jogava o São Paulo. E eu não era na Comendador de Souza, o negócio do Eli Coimbra. Sim, sim. E eu sempre por cima, armei retranca, essas coisas aí, tática, não sei o quê. O Otto viu eu trabalhando, que eu fazia estágio com ele na Portuguesa. Esse é o futebol, para eles entenderem, sempre eu comento isso aqui. Você faz estágio, você procura aprender, você vai desenvolvendo. Exatamente. O Otto deu valor. Eu lembro que você foi no meu treino, lá no treino do Vail, comigo lá. Isso. Acabou o treino, seu Silvestre estava lá, fiquei conhecendo ele. E aí eu fiquei contente de ter contato com você, porque aí ele falou: professor, o Vail daquele jeito, vê esse moleque aí, o negócio assim, vê se ele é bom mesmo. O jeito dele. Eu falei: deixa eu dar uma olhada. Aí eu mandei você dar uma corridinha, isso é bom falar com você. E eu mandei você dar uma corridinha, eu falei: tudo bem, eu vi tua coordenação lá, faz isso. Aí eu falei: que corridinha, o quê? Bola nele. Aí eu dei bola para você, você se sentiu mais à vontade. Muito Você mais. fez um movimento muito legal. Aí aí, professor, dá ou não dá? Eu falei: claro, ele vai, claro, melhorar com o tempo. Ele é bom. E aí eu dei a maior sorte, porque você deu mesmo no couro, vamos dizer assim, e eu te encontrei depois no Palmeiras. Fala do Marília, você chegou a jogar no Marília? Então, eu joguei 2 anos no Marília, né? É interessante porque para o pessoal que nos acompanha, o Marília Atlético Clube, eles nunca haviam perdido um campeonato dentro da cidade, né? E na época nós éramos ali sub-12, 13, alguma coisa desse tipo aí. E nós ganhamos o campeonato do Marília, foi a única vez que o Marília perdeu um campeonato. E daquela equipe que jogou contra o Marília, eles tiraram 3 ou 4 e levaram para o time juvenil do Marília, né? E aí já eram sub-18, né? A partir Quem que era? Mas tinha ali o Márcio Rossini, né? Quem? Batia pouco. Tinham vários jogadores que se tornaram profissionais. O Luiz Silvio, que foi um Legal. grande ponto direito. Quem? Luiz Silvio, muito esperto. Jogou no Palmeiras também. Exatamente. Luiz Andrade, goleiro, que jogou muito. Luiz Andrade, goleiro também. Guarani. Você sabe o que eu fazia, Dorival? Eu ajudava o Vail e não tinha treinador de goleiro. Isso é bom o pessoal saber, sabe disso aí, mas eu treinava eles meia hora antes. Para quem não conhece, o seu Vail Mota foi um dos grandes treinadores do interior de São Paulo. Boa. Uma pessoa muito competente. Depois eu fui... ele pediu a minha contratação, eu estava no Joinville e fui contratado pelo São José, de São José dos Campos. Então, assim, eu fiquei 2 anos no Marília e depois voltei para Araraquara. Meu pai voltou, eu era muito jovem ainda. Ele pegou a minha liberação e eu fui fazer um teste na Ferroviária, acabei ficando também na Ferroviária. Legal. E a minha carreira iniciou de 1978 para frente, né? Você jogou com o Jorginho? Você chegou a jogar com o Jorginho? Sim. Jorginho Putinati? Exatamente. Jorginho... Jogava pra caramba. Jogava demais, né? E na Ferroviária eu estreio em 82, logo depois da Copa do Mundo de 82, eu estreiei e joguei 18 anos como profissional em algumas equipes pequenas, médias, algumas equipes grandes. Tinha uns camaradas lá, Mariani, que era fazendeiro lá, não sei, o Canavial, o Bazani. O Bazani, nós fizemos curso no Rio de Janeiro. Quando eu vi, eu tava com o Bazani lá. Cara, eu era fã dele, aquele meio de campo
Teu tio Dudu, para quem não sabe, o Dorival aí, não sabe nem falar isso. É o tio do Dorival, né? Que meio de campo que tinha, né? Ele fazia meio de campo com o Bazani, não fazia? Tem Dudu e Bazani, né? Dudu, Bazani, tinha Rosan, tinha Beni, tinha Peixinho, Maritag. Nossa, mano. Era um Mano, time fantástico. A mano. Ferroviária tinha um grande time. Aliás, o interior tinham grandes times, né? Grandes equipes. E depois Faustino. disso, durante 18 anos como profissional, né? O maior tempo foi no Palmeiras, por 4 anos, né? Meu tio jogou no Palmeiras por 12 anos Sei. como neto. Eu finalizo minha carreira na abertura de 2000 e inicio como auxiliar técnico. Fui durante 2 anos e meio auxiliar do Luiz Carlos Ferreira, que faleceu ano passado, e meio ano como auxiliar do Muricy Ramalho. E depois disso, eu fiquei 1 ano como executivo de futebol aqui no Figueirense, né, de Florianópolis, e aí inicio minha Sei. carreira como treinador. Dorival, é interessante que você está falando para o pessoal, para mim também é interessante, claro. Você fazer essa carreira, você parou cedo de jogar. Na minha opinião, não sei. Pelo que eu conhecia você, novo. Eu estava com. Eu ia completar 39 para 40 anos. Eu joguei 18 anos. No Palmeiras eu vi que você jogava muito. Eu lembrava, claro, do seu tio. E eu trabalhei lá com aspirante, auxiliava o Jair. Foi um Exatamente. período curto. Teve algum problema ali com diretoria, essas coisas, que é um problema que o treinador tem que saber levar, né? Vai fazer o quê? Sempre tem, né? Não Exato. tem. Você, Doriva, o que você fala da comparação quando você saiu treinador e fez uma parte de diretor, dirigente, vamos chamar de dirigente esportivo. Diretor executivo, que para mim foi importante. Executivo. Para mim foi importante. Por que? Fala. Eu comecei a observar um pouco daquilo que o atleta também, os momentos em que ele extrapolasse, os momentos em que ele tinha razão, os momentos em que ele precisava de uma integração, de uma interação maior com a diretoria. Aquilo para mim foi muito importante, porque, queira ou não, o treinador brasileiro ele é um gerenciador de problemas, não é? Todos os dias nós temos ali inúmeros problemas sendo resolvidos, detalhes, às vezes burocráticos até, já que os clubes não estão totalmente estruturados, né, na sua grande maioria. Então, foi uma situação que me auxiliou, que me deu uma cancha muito importante. E um ano depois, desculpem, eu estava abrindo um novo momento na minha carreira, já como treinador, iniciando no próprio Figueirense e levando o clube à 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, o que para mim foi assim um fato muito importante, porque iniciar uma carreira já num clube de Série A foi um diferencial na minha vida. Dorival, muito interessante que você está falando, é uma coisa muito, muito claro. Eu, por exemplo, trabalhei de coordenador de escolinha no Palmeiras, no tempo do Tele. Ia lá ver treino e tal, porque o Moraci se formou comigo na Faculdade de Educação Física e me levou para fazer um coordenador de escolinha. Isso é 1969, 79, 78, ali, que depois eu fui para a Arábia, para o Catar. O que acontece? Aquilo lá me ajudou muito, não só ali, no Pinheiros também, eu coordenava e treinava, era uma base. É interessante isso aí. Sim. Tudo isso que ajuda, né, Dorival? Você vê, você fica no meio entre diretoria e jogador, que todo tem problemas para resolver e tal, e você tem que torear essas coisas. É ou não é? Exatamente. Foi uma situação que auxiliou muito no desenvolvimento da minha carreira, né, como treinador. E eu sou muito grato a tudo isso, ter conseguido passar por esse momento. Olhar também o lado do diretor de futebol, do lado da diretoria de um clube. Eu acho que isso aí foi fundamental, foi importante. E hoje já são aí praticamente 16 anos como treinador profissional. São 16 campeonatos, são 16 finais que nós disputamos. Isso que eu ia falar. Fico muito feliz, ganhamos 11 dessas. Não é mole. 16.
5 vice-campeonatos importantes, 2 vice-campeonatos brasileiros, né, com o Santos em 16 e com o Flamengo em 18, um vice-campeonato da Copa do Brasil também com o Santos em 2015 contra o Palmeiras. Então, e fora os títulos, Legal. né? Dorival, eu vou aproveitar que deu uma brecada aí. Oi? É importante. Continua, pode continuar. Eu estou achando que está com pouca bateria aqui, mas estamos tentando dar uma solução. Vai tentando. Mas se sair do ar, entrar de novo. Ele está que nem um meio de campo que às vezes está cansado. Então, não esquenta que aqui é na base da alegria mesmo. Você tentar corrigir a situação aqui com o carro em movimento, isso que é o pior. Você não sabe o que eu aprendi com isso aqui, meu filho que me pôs nessa, e eu dei graças a Deus. Porque eu estou passando o tempo, estou encontrando os amigos e aprendendo. Sim. Não tem outro jeito. Dorival, assim. O do Santos você revelou jogador, nos clubes que você passou, Figueirense. Quem desses aí que você dá para falar uns 5, 6 nomes aí que você lançou? Olha, tem? Vai ficar à vontade. Só para você ter uma ideia, na última Copa do Mundo nós tínhamos 14 jogadores, entre jogadores que foram lançados ou que nós pegamos ali no início, né? No início das suas carreiras, né? Felipe Luiz, que hoje está no Flamengo, é um deles, né? André Santos, que jogou também no Flamengo durante um bom tempo. Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Souza. Passou lá no Figueirense? Não, aí já no Vasco da Gama, né? O Alan. Vasco, tá. Vasco da Gama. Eu acho que no Santos tem aquela safra de Neymar, Paulo Henrique Ganso, que foi futebol fantástico. Nossa. 2010, a equipe jogando talvez o melhor futebol que eu já vi uma equipe jogar dentro do futebol brasileiro. Fora isso, Bernard no Atlético Mineiro. Por último, agora, o Militão no São Paulo. Jogadores assim que todos deram um retorno muito importante, né? E hoje estão na seleção. Na seleção brasileira que jogou essa Copa América, o Danilo, lateral direito, nós fomos buscar no América Mineiro, ainda desconhecido. O Militão, zagueiro. E quem estava na lateral esquerda, o Alex Sandro também, que nós fomos buscar no Atlético Paranaense e ainda não era titular do Atlético, quando eu o levei para o Santos. Então, só aí 3 jogadores. O Fred... Tem mais. O Fred meio... Acho que pode ter mais até. Exatamente. Então, assim, eu fico muito feliz de ter dado a oportunidade para que esses garotos pudessem desenvolverem suas carreiras. E eu sou testemunha que eu vi seu trabalho brilhante. Meninos da Vila tá no meio com você isso aí também, não tá? Exatamente. 2010, Nossa, né? Foi em 2010, 2015 e 2016 com o Santos. Foram 2 períodos muito, muito legais assim, de conquistas do clube, né? Foram praticamente 3 campeonatos com o Santos, a preparação da equipe que foi campeã da Libertadores com o Muricy na sequência. Foi um trabalho muito interessante. Que legal, Dorival. E você é uma pessoa muito respeitada no futebol. Todos são, mas eu sei das pessoas que a gente vai, às vezes, no meio da turma do futebol e você sabe das ondas que existem e tal. E é melhor assim, às vezes os caras falam, por que você não vai ali? Entra uma parte de empresário, uma parte de... Tem outras pessoas também para entrar. Aqui, para mim, o mercado é mais difícil. Fora ficou fácil. Você sonha um dia trabalhar fora, Dorival? Trabalhar no exterior? Olha, eu tava aguardando uma definição para fora. Não aconteceu. Nesses últimos 6, 7 meses eu esperei alguma coisa para fora, acabou não dando certo. Quem sabe agora, futuramente, a gente retorne ao mercado interno. Mas eu gostaria. Eu nunca tive uma oportunidade fora do país e eu queria... buscar um teste fora do país para ter noção do momento que nós estamos vivendo. Eu acho que isso daí, para mim, seria importante. Legal. Muito legal. Você Dorival, eu vou pegar gancho aí agora, porque eu ia falar da Copa da UEFA, mas vou falar o que o Mancini falou, eu comentei com você fora do ar rapidinho.
Perguntaram para o Mancini antes, quando ele assumiu a seleção italiana, já estava treinando há um par de dias, Sim, sim. mas não era muito. Eu fiquei vendo como é que ele respondia e tal. E quem fazia a pergunta foi meu professor lá da UEFA, o Olivieri, Renzo Olivieri. Bom pra caramba o cara, vivido, trabalhou lá na Lazio. Nossa, trabalhou em tudo. E foi treinador dele. Falou para ele assim, eu escrevi alguma coisa aqui, ele perguntou para ele, você como é que é você trabalhar com a seleção? Você teve fora, teve aqui? Ele falou assim, é muito, negócio assim, é muito bom, muito interessante essa experiência também fora, nos abre mais o leque, é Sim. importante, eu sei muito isso aí, é muito legal mesmo. O que você acha disso e o que você acha também do Mancini? Olha só, Falope, eu acho que ninguém é melhor do que você para falar a respeito, né, de uma experiência fora do nosso país. Você já trabalhou em vários países e eu acho que isso daí é fundamental É, no desenvolvimento de carreira de qualquer profissional. Itália. A primeira vez que eu vejo a Itália jogar um futebol agradável, um futebol atraente, falou bem. um futebol leve, um futebol mais solto. A Itália sempre foi uma grande escola defensiva, talvez a melhor escola defensiva do mundo. Mas O ver o que nós campeonato, vimos essa coisa. nas mãos de um profissional como o Mantini, é natural que crie uma nova possibilidade a essa geração italiana. Depois de uma desclassificação na Copa do Mundo, última, eu acho que nada melhor do que uma reformulação, mas, acima de tudo, de um conceito, e não de atletas apenas nomes, troca de nomes por nomes. Não. Eu acho que a Itália está abrindo uma nova situação no mundo, É, jogando um futebol muito mais leve, muito mais solto, um futebol mais agradável, em muitos momentos um futebol posicional, em outros momentos de muita movimentação, sem perder o principal, a sua escola defensiva. Defensivamente, a Itália sempre foi muito forte, talvez uma das melhores escolas do futebol mundial. E eu acho que foi o que a grande novidade desse momento das equipes europeias foi esse desenvolvimento da Itália que agradou a todos nós. Dorival, é impressionante. Eu estava trabalhando por lá e vi alguns problemas na base da Itália e conversando com os professores e tal. E aí eles falavam do problema que eles tinham. Aí eu ia trabalhar num clube perto de Roma, que era da terceira divisão, e aí eu lembro, na formação para eles, eles tinham certas dificuldades que o que ajuda é pessoal que entende de todos os lados, né? E eu conhecia, mas não que era o Papa, mas eu conhecia. O que eu digo que você falou uma coisa com muita propriedade e ele fala que com humildade ele conseguiu trazer o grupo e jogou um futebol solto que você falou, futebol já até mais alegre, que Muito é bem. difícil o italiano, é difícil. E eu achei muito legal. Aproveitou três brasileiros ali. E você vê só, eu acho que a tendência deles é crescer, vão ser perigosos no Mundial do Catar, hein? Não, não tenho dúvidas. Eu vi, inclusive, uma colocação do Pedro Júnior, que diz que a Itália já há algum tempo vem trabalhando. É que tem uma diferença muito grande, Pedro. Na Europa se trabalha com tempo, se dá tempo para o trabalho desenvolver. No Brasil, você não tem esse tempo, infelizmente. Aqui você joga com o resultado. E jogando com o resultado, é natural que não se fale em trabalho. Não adianta você Claro. falar, olha, um profissional foi contratado para desenvolver um trabalho em determinada equipe. É mentira isso. É uma pura ilusão. Aqui você é contratado para gerar resultados. Se você não fizer resultados, você fatalmente não passará da terceira, quarta semana. A média de um treinador brasileiro no nosso país é de apenas 3 meses. Em 3 meses você não implanta nada, você não corrige nada, você não melhora muito pouco. Claro. Oh, A não ser que você pegue um trabalho em desenvolvimento, em andamento. Aí sim, aí você tem condições de poder ser o novo degrau, mas alguém já passou muito apertado para que ele entregasse em condições de você poder apenas dar uma lapidada. Então, a grande diferença é isso, é que, infelizmente, o desenvolvimento, ele no nosso país, ele não acontece, justamente porque os nossos clubes têm uma impaciência, não os clubes,
o ambiente futebol, tudo aquilo que está em volta das nossas equipes, todos os segmentos, né? Começando com imprensa, começando com profissionais, com atletas, com diretores, enfim, nos falta ainda um preparo adequado para que encontremos um novo caminho, o caminho da respeitabilidade que o futebol brasileiro sempre teve, ou o futebol sul-americano, e que acabou perdendo ao longo dos anos. Na contramão, o voleibol. O voleibol hoje em dia é muito respeitado no nosso país. Por quê? Porque era um voleibol de ataque. Aprendeu a defender, a bloquear, a se posicionar em quadra, a recepcionar. E isso tudo fez do voleibol brasileiro um voleibol de ponta. Hoje em dia, tanto feminino quanto masculino, quadra ou areia, o voleibol do país briga, né, quase que sempre pela primeira e segunda colocação, eventualmente pela terceira e quarta. E eu acho que isso daí é muito em razão do trabalho que foi desenvolvido. Trabalho, conceito de trabalho. É o que nós perdemos no futebol e não conseguimos reencontrar porque, infelizmente, é muito complicado você desenvolver um período no nosso país. Dorival, muito legal esse papo aí, e essa conversa para que o pessoal que trabalha com futebol assimile alguma coisa, sim ou não, isso é uma outra história, tem direito de escolher o que é bom, o que é ruim. O exemplo que tem também agora recente, vou aproveitar os ganchos aí, a FIFA está dando uma ideia de mexer em 5 regras, não sei se... Eu fiquei sabendo há pouco isso aí. Sim, então, sim. Lateral, você com os pés, você deve estar sabendo, 30 minutos de tempo. Quer falar alguma coisa disso aí que é importante? Não, Pode falar. Eu gostaria. Eu acho que 30 minutos, um tempo cronometrado, seria o ideal. Sabe por quê, Falopa? Se você quer fazer cera, você não fica caído, que torna o jogo triste, monótono, chato em todos os sentidos. E os nossos jogadores, principalmente os jogadores sul-americanos, são experts em comer tempo sem que a bola esteja em movimento. Então, a bola em movimento, 60 minutos é o suficiente. Você quer fazer tempo, você vai ter que trocar a bola. Você vai ter que trocar passes. No mais, tem que jogar. Eles querem o lateral com os pés, eles querem também uma alteração no número de substituições. Eu acho que são todos importantes, situações importantes. O amarelo, de repente, ficar fora por um período. São fatos importantes que poderiam ajudar a tornar o futebol mais atrativo, um futebol mais limpo, um futebol menos condição em que todos pudessem se apresentar de uma melhor forma. E, tecnicamente, as equipes melhores, com certeza, teriam melhores resultados. Eu não tenho dúvidas disso. Dorival, você tem algum número, exemplo, por exemplo, quanto atualmente, ou há pouco tempo, há tempos atrás até, um tempo que jogam a bola joga, é bem menos que há 20 minutos. Olha, até melhorou um pouquinho, mas ainda continua sendo aí 57 minutos, 56. De 90, nós jogamos um pouco mais de 55 minutos. É um absurdo isso. É um absurdo. Claro. Então, é por isso que 60 minutos seria o ideal. Desculpem, vou ter que colocar de novo aqui, eu vou ter que segurar. Vai, enfim, eu vou falando. É muito legal essa influência da FIFA, e eles aceitam isso aí. Eu fiz parte não desse programa desses aqui, mas eu fui advisor deles em algumas coisas. Mas tinha coisas absurdas que os caras vinham falar para mim, falar para eles, eu nem falava, se podia pegar a bola com a mão dentro da área. Meu amigão, era da África. Eu falei, não. O Hiddink na UEFA deu uma ideia que eu não concordei. Eu fazia parte de programas da UEFA ligada à CONCACAF. E um dia eu não concordei com ele, assim, na boa, né? Claro, eles que decidiam de levar um treinador, escuta a história. Isso faz parte desse assunto de querer reformular o futebol. Levar um treinador aprendiz com um treinador que está no jogo, senta perto dele. Eu acho que não, porque o treinador fala, vai para a direita, aí o aprendiz faz assim. Eu acho que é para a esquerda. Aí os reservas falam assim, tá vendo? Não é isso, Dorival?
Eu juro que eu vi que ele falou que era interessante Ó, dar essa ideia também. Eu falei, não, eu vou te dar fala mais um você. dado. Eu vou te dar mais um dado, tá? Quando eu fiz minha primeira partida como treinador do Figueirense, isso em 2003, nós tínhamos na lista de viagem, nós tínhamos o treinador, o preparador físico, o treinador de goleiros, geralmente um massagista, um médico, um diretor de futebol e um gerente de futebol, talvez. 7, 8 pessoas. Hoje, nós temos um grupo que viaja de 23 atletas e nós temos mais um grupo técnico de 27 pessoas. Imaginem só o que é isso. Nós saímos Quero o treinador comandar isso tudo. de 7 que viajavam para 27 pessoas só no corpo técnico de uma equipe de futebol. Então, é só para vocês terem uma ideia que em 15 anos, praticamente, as mudanças que nós tivemos, né? O que nós precisamos é de algumas mudanças de campo, para que tornemos o futebol um pouco mais dinâmico, mais atrativo. Um futebol onde a própria televisão possa ter, assim como tem no basquete, né? Que você não pode piscar no basquete que o jogo inverte. Uma equipe está com 15 pontos de diferença, de repente você mudou de canal, quando você voltou, o jogo está empatado, ou a outra equipe já passou. Eu acho que isso que é interessante. E nós temos que tornar o futebol um pouco mais dinâmico, um pouco mais atrativo em todos os aspectos, porque o legal é gol. Nós temos que ver gols. Falou bem. É tudo isso que nós queremos, uma melhoria técnica das nossas equipes e do jogo, de um modo geral. É interessante, estava conversando com o Parreira domingo, pelo telefone, e eu estou fazendo um trabalho, eu vou te explicar depois isso aí, é um pequeno livro de futebol, e o que eu acho o seguinte, nós estávamos falando, e eu falei, o livro que você vai receber aí, ele fala de fundamento, pouquinho, mas dá uma ideia. Sim, claro. Não era uma lista telefônica, é uma cartilha mesmo. E aquilo eu fiz brincando e acabou funcionando. O irmão do Pelé falou, faz aí, falou, eu fiz. E aí ele falou, vou mandar pro meu irmão na capa. E eu lá na CONCACAF, então eu apresentei, os caras fizeram para dar como material educativo. Agora é que eu estou traduzindo e tal. O que eu queria falar para você é o seguinte, quando eu falei a palavra fundamento, conversando com o Parreira, ele foi claro, ele falou, isso aí que é bom. E o Caju vem aqui às vezes, Caju vem a São Paulo, Paulo César, Sim. Me chamou para almoçar e tal, ele falava, eu fiquei admirado, né, porque eu não sabia que não trocar no carro uma ideia, ele falava para precisar muito fundamento, muito trabalho assim e tal, e você falou a palavra atrativo. Isso aí carece... porque os treinadores não são maus, são bons, tem pessoas muito interessadas em aprender, muita sede de aprender, muito starving, né? Fala em inglês, a fominha para aprender, e eu acho que o que você está falando tem um fundamento. Você não acha que pode adicionar algumas coisas também na parte técnica de treinamento, na base principalmente, quando sobe, já para subir? O que você acha? Olha, Falopa, isso daí é um fator que nos acompanha aí há anos. Todos os nossos trabalhos, se não colocamos um pouco de fundamento, nós acabamos comprometendo a própria qualidade do trabalho principal do dia. Então, é mais do que necessário. Hoje em dia, nós abrimos mão até do aquecimento do atleta para que já entremos com bola e bola que nós falamos com relação a trabalhos técnicos, a trabalhos de fundamentos, para que, desculpem, esses jogadores possam ganhar um pouco mais de qualidade no momento em que eles entrem no treinamento principal do dia. Então, tem nos chamado muita atenção isso, já há alguns anos que nós temos feito esse tipo de trabalho e percebemos a evolução que a equipe ganha, que vem tendo, a qualificação que ela apresenta, tanto individual como coletivamente, e tem sido fundamental no desenvolvimento dos nossos trabalhos. Dorival, muito legal o que você está falando. Eu fui... Como é que eu fui? Eu fui um voluntário da FIFA. Comecei assim na FIFA a funcionar para depois virar instrutor, as coisas, porque eu fui andando no mundo, aí os caras me nomearam. Mas
eu fui acompanhar a Copa do Mundo na Itália. Inclusive, tinha jogadores meus no Camarões, tinha uns 8 na seleção. E aí, mas não é isso que eu ia falar. Eu vi um aquecimento de um jogaço que foi Colômbia e Tchecoslováquia, não era a República Tcheca naquela época. E o treinador depois ficou meu grande conhecido, esteve aqui comigo no Rio dando curso na URCA, para a Associação do Treinador, o José Vengos, ele faleceu faz uns 8 meses aí. Ele, dando um aquecimento, eu fiquei vendo aquilo no estádio de San Siro, era um aquecimento antes dali, para analisar os times, né? Fazer análise e ajudar a FIFA na análise e desempenho, que vocês chamam hoje, é análise técnica, fazendo parte de grupo de estudo técnico e tal. Como é importante. Ele deu um aquecimento, tudo com bola, joguinho. O que é interessante, eu não tinha visto isso aqui no Brasil, eu não tinha visto. Aí eu vim dar o curso aqui para o Sindicato dos Treinadores. Aí não tinha cor, puseram umas latas e tal. E eu mostrei para eles joguinho de 4 contra 2, 5 contra 3, que podia ser usado até no aquecimento. E depois faz trabalho de passe, cruzamento, faz o que quiser. Alonga. E eu não mostrei tudo isso aí para eles, claro, mas eu falei, isso aí vocês vão adicionar, que é legal. E eu senti que os caras falaram, pô, joguinho, aquecimento assim, pode ser feito e está sendo feito. Eu acho que é muito útil. Não é útil? Muito útil. São os trabalhos que vão sendo acrescentados. Então, você começa com um trabalho de fundamento, você passa por um joguinho menor, você vai abrindo o campo, um joguinho maior, até que você faça o trabalho principal do dia, que geralmente aí sim passa nas mãos do treinador. Então, você distribui funções e observa tudo o que está acontecendo. Eu acho que é o caminho. É o caminho que nós temos usado aí ao longo dos anos e percebemos uma aceitação muito boa de atletas, uma melhoria, uma qualificação. Legal. No momento do treinamento, existe uma qualificação do trabalho e tudo isso aí tem sido muito importante. Eu vi uma pergunta aqui, Falopa, Pode falar. A respeito de jogo posicional. Jogo posicional, na minha concepção, você não ataca no último terço de campo, né? Vamos dizer, próximo à área, né? Hoje usa-se esse termo, último terço, mas próximo à área adversária, você não ataca, você não infiltra na área adversária se você não estiver bem posicionado. E para que esteja bem posicionado, você tem que saber aproveitar e ter uma leitura de posicionamento. Então, o jogo posicional ele é muito importante para as equipes. Quer o treinador use ou não ao longo do seu período de trabalho. Porque ninguém consegue infiltrar numa defesa bem postada se não tiver com os seus jogadores em posicionamento. E para quem não acompanha, jogo posicional é um jogo onde você tenta fazer com que a bola chegue no seu atleta e esse atleta esteja desmarcado para poder jogar, para poder receber essa bola em condições de progredir e atacar, principalmente no momento final, próximo à área adversária. São trabalhos que são desenvolvidos. Esse trabalho é meio campo? Não, se trabalha o campo todo, mas é natural que se caracteriza o jogo posicional, principalmente no último terço do campo, né? Praticamente em cima da última linha adversária, onde você procura trabalhar com jogadores que criem os espaços. Eu acho que eu vi você fazer. Exatamente, por estarem na última linha de marcação do adversário. Então, a minha ideia de jogo, ela usa muito do jogo posicional. E eu gosto muito desse tipo de condição, porque você cria dificuldades para que as marcações encaixadas elas percam um pouco do efeito a partir do momento que você tenha superioridade numérica no setor em que nem sempre a bola estará, mas que com certeza será a área que você infiltrará, que você fará o último movimento de ataque ao gol adversário. Dorival, é interessante isso que você está falando, só para fazer pergunta, como se tivesse alguém também fazendo essa pergunta. O jogo posicional, o campo inteiro a gente faz, tá, alguma coisa parecida. Se o jogador tem que ele dá um drible a mais para meter a bola do outro lado, é criticado ou não é assim, e ele mete a bola e sai a jogada, você criticaria ele ou acharia ruim,
ou aproveita essa criatividade do jogador? Não, eu acho que nós temos que aproveitar a criatividade. O jogador não pode ser censurado por um fato como esse. Talvez se ele estivesse de costas e tentando sair de uma marcação desnecessário isso, talvez você o corrigisse. Mas desde que ele pegue o atleta de frente, em condições de poder partir no mano a mano, mesmo que ele retarde por 1, 2 segundos, isso aí não vai fazer com que você perca a sua condição de ataque. Eu acho que você tem que valorizar esse ímpeto desse garoto do que tolher essa habilidade que ele possui. Eu tentaria fazer dessa forma. Se fosse um drible desnecessário no meio-campo, jogador de costas, alguma coisa nesse sentido, eu pararia a jogada e mostraria, olha, se você tivesse desnecessário, a primeira velocidade do seu time seria outra. Desnecessariamente você teve que rodar com bola, aí é um outro fator, um outro processo. Mas se ele pegar esse marcador de frente, em condições de poder balançar na frente do jogador, ele que use o que ele tenha de melhor. Dorival, você... Duas perguntas que eu vou esquecer. O 11 contra 0. Eles falam 11 contra 0. Na Europa falavam também. E acho muito importante. Muito importante. Legal. Em qualquer equipe, em qualquer condição. Eu acho que o 11 contra 0 é o típico trabalho. Para quem não sabe, o 11 contra 0 é quando você trabalha com apenas os 11 que estarão em campo ou com uma equipe suplementar que também faça os mesmos movimentos que a equipe anterior fez. Você cria condições de poder mostrar aos seus atletas o momento certo do ataque ao espaço, o momento em que ele tenha que se posicionar adequadamente, que ele tenha que ter a inteligência de não precipitar o arranque dele para que ele não entre impedido ou que ele não esteja além da linha da bola, que ele esteja em condições de poder receber esse passe já com o corpo preparado para poder atacar a área adversária. São esses pequenos detalhes que você corrige com treinamentos desse tipo, que você só observa com um pouco mais de especificidade a partir do momento que você tenha uma menor quantidade de jogadores dentro de campo. E esse tipo de trabalho é o que nos proporciona tudo isso. Você é a favor do coletivo? Em termos. Eu acho que todo trabalho do dia ele precisa terminar com um trabalho, com um jogo grande. O jogo grande que a gente fala pode ser um coletivo, pode ser nem que seja 10, 15 minutos. Não existem mais aqueles coletivos de 40, de 50, de 60. Já fiz coletivos de 90 minutos quando era jogador. Achava terrível esse trabalho. Mas eu acho que você tem que ainda aproveitar muito, porque os trabalhos eles começam menores, eles chegam nos trabalhos maiores, e esses trabalhos maiores eles têm que serem feitos e repetidos necessariamente para que você encontre a melhor condição de jogo. Você tem que igualar o seu treino àquilo que você receberá dentro de uma partida. De uma escala. E um coletivo, com certeza, é o tipo de trabalho mais próximo de um jogo. Eu também sou adepto de você no coletivo, você, não sei se às vezes parar para dar uma corrigida rápida. Sim, né? Lógico, necessário. Após o coletivo, você pegar um jogador para fazer, ele não chegou na porta do gol, quis rebolar e não sei o que, e perde o gol. Ou eu corrijo no momento ele ali, eu corrijo, mas acaba o treino, ele faz um pouco. O que você acha disso? Eu acho que se você perceber o tipo de erro no momento, você tem que chamar atenção porque está caracterizado. Se você não percebeu, hoje em dia os treinamentos são todos filmados, é só você pegar a imagem, chamar o camarada e falar aqui, ó, o que você fez está errado, poderia ter feito isso e aquilo, beleza, da mesma forma, com liberdade de ação, sem que com isso você corte aquilo que ele tenha de melhor, criatividade. Isso aí você não deve fazer. Agora, eu ia falar tanta coisa que é muito legal, pessoal. Aproveita essa aula, isso aqui, vou falar que é aula mesmo, do Dorival. Dorival, no caso de você ir jogar com um time fora, que os caras arrebentam, os caras batem, não sei, né? Eu estou acostumado a trabalhar com um país aí que tem até guerra com os caras lá. Que você nem vou falar. Em Mianmar, te contar uma história em Mianmar para o pessoal se divertir. Eu estava no banco
Camboja e Mianmar, para classificar para a Copa da Ásia. Camboja e Mianmar. Eu tinha metido 8 na Camboja. Falei, esse aqui vem para arrebentar. Aí, aquele gancho que você falou, a delegação cresce. Viajava 4 seguranças, massagista, mas não sei o quê. O cara tem às vezes, trabalho negativo dentro da equipe. Eu vou falar assim para não falar sabotagem. E aí eu perdi um jogo para Singapura, uma roubalheira danada. Me expulsaram, porque eu fui segurar meu goleiro. Meu goleiro foi dar. E saiu na CNN, meu filho viu lá no Amazonas. Depois, você está com mentira, Júnior. Ele falou, não, pai, passou aqui, só fez isso, entrou no campo, segurou o cara. Me expulsaram. Aí o cara foi no vestiário lá no jogo no Camboja, só para resumir, ele falou, só um foi liberado. Aí o cara, que era tudo ditador lá onde eu estava, militar, falou, então sou eu. Você se chama Marcos Falopa? E Dorival, tinha posto óculos escuros na mão, você vai dar risada, chapéu, falei, eu vou entrar nesse jogo, porque não pode perder esse jogo. E não deu outra, nós ganhamos de 1-0. Mas é assim, no mesmo jogo, meu presidente do jogo está correndo, liga o auxiliar e fala para ele trocar o ponto. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu vou parar aqui? Aí eu falei para ele, o presidente quer falar com você. No jogo! Eu peguei o telefone e falei, presidente, agora não dá que os caras estão no contra-ataque, mas a gente se fala depois. E ganhei por sorte. Ganhei por sorte. Ainda bem. Mas, Dorival, o que você tem para recomendar para treinadores da base? O que você tem para recomendar? O que você acha? O que você, por exemplo, participou do programa da CBF, que eu sei. O que você acha interessante? Nós temos um grupo de estudos na CBF e nós estamos tentando implantar algumas mudanças. Primeiro, eu acho que nós não podemos mais ter esses garotos de 11, 12, 13 anos jogando em campos como nós, em campos oficiais. Nós não temos essa condição. Esses garotos pegam, ao longo de, sei lá, 30 minutos, pegam 5 vezes na bola. Isso daí não existe. Nós temos que padronizar nossos campos, uma melhoria, aproximar um pouco mais os garotos, que eles tenham um pouco mais de habilidade, de mobilidade, de agilidade. Tudo isso seja trabalhado naquele pouco tempo que teremos de jogos. Eu acho que essa daí seria uma mudança essencial. Segundo, que usássemos um pouco mais o futebol de salão como um modelo formador para as nossas equipes, seria importante. Que tivéssemos também campinhos de terra nos nossos centros de treinamentos, para que esses garotos pudessem estarem participando um pouco mais das atividades em campos com dificuldades. Um outro aspecto que eu acho importante, que pelo menos um dos treinamentos da semana fossem realizados com garotos misturados, sub-15 com 17, com 19, com 20, todos eles misturados. Legal. Jogadores tendo que saírem de situações adversas, os jogadores mais velhos também começando a terem uma visão do que é um garoto estar iniciando e sentindo as dificuldades, os medos, os receios naturais. Então, eu acho que seriam mudanças importantes na estrutura de formação das nossas equipes. E os nossos profissionais que trabalhassem exaustivamente fundamentos. Eu acho que isso, para mim, seria essencial. Nós não temos grandes formadores, nós não temos atletas que cheguem completamente formados nos nossos clubes. Por exemplo, a maioria dos nossos zagueiros não sabem cabecear, não possuem o movimento completo de cabeceio, não tem o ataque à bola, não tem o tempo de bola. São raros os zagueiros que cabeceiam muito bem, assim como atacantes. Então, é apenas um pequeno artífice aí para que melhoremos o conjunto da nossa obra, porque nós precisamos ganhar um pouco mais de terreno, fazendo com que os nossos jogadores recuperem aquilo que sempre foi o diferencial do atleta brasileiro, a técnica. E nós estamos perdendo tudo isso. Nós estamos dando valor às academias, valor ao jogador forte, ao jogador musculoso, ao jogador que sustenta uma partida, fisicamente falando, em detrimento do grande jogador, do garoto franzino, mas que tem uma habilidade absurda. Esse está sendo deixado de lado já há mais de 20 anos. Por isso,
Se finalizarmos o Campeonato Brasileiro da Série A e B, nós vamos procurar 2 revelações de meias, não vamos encontrar em situação nenhuma. Nem nas equipes de Série A, nem tampouco nas equipes de Série B conseguiram encontrar e revelarem um grande meia. O futebol brasileiro está carente há muito tempo, porque estamos errando lá atrás, a nossa formação. E isso eu não estou falando mal de ninguém, não culpo ninguém, porque nunca foi... Precisa melhorar. Nós nunca fomos orientados para que pudéssemos ensinar. Essa é a grande realidade. Nós temos que melhorar. Dorival, isso aí que você falou é muito importante, só não é crítica, mas o que eu noto às vezes, na parte que o pessoal dirige muita insegurança. Tem uma é normal a raça humana, e não é só aqui, na Europa também tem, eu sei. Em todo lugar tem insegurança de ter alguém que sabe. Nessa parte aí, não defendo o americano, não sou americano, estive lá dando treino para eles, também tem seus problemas. A insegurança do pessoal que dirige, às vezes, entendeu? Eles, às vezes, aproveitar a qualidade do cara, Sim. eles procuram dificultar. Não pode, não pode. E a formação desses... Oi, fala. Não, é porque nós estamos copiando muita coisa que é realizada na Europa. E na Europa, claro, o jogador ele tem que aprender a passar uma bola, porque ele vai jogar basicamente em cima do passe dele. Se ele não se qualificar passando uma bola, ele vai ter muitas dificuldades. No Brasil, nós também temos que melhorar tudo isso, mas nós temos que dar muita importância às individualidades que o Brasil sempre teve. Nós temos que fazer um jogo mais coletivo, sim, mas nós não podemos perder a essência do atleta brasileiro. E a nossa essência sempre foi um diferencial. A finta, o improviso, a jogada que ninguém espera. Eu acho que isso aí que encantou o mundo. E nós perdemos isso. Claro, pra cá. Claro. Hoje nossos jogadores saem no 1 para 1, eles não conseguem balançar na frente do marcador. Ou eles saem correndo... Coisa tão boba, né? Seria boba. Nós perdemos a cintura, a mobilidade, a agilidade, a destreza. Nós perdemos todas essas condições. E é uma pena que o talento, o brasileiro, eu não acho que acaba o futebol. Eu já vi gente famosa falar... Acabar não, mas eu já ouvi gente famosa falar que poderia acabar ou falou para chocar numa conferência há uns 20 anos atrás. Mas aí eu não acredito, mas do jeito que fazem, dificultam para nós. A gente vê como os times vêm jogar eliminatório mundial. Não tem mais bobo, Dorival. A verdade é essa aí que... por isso que por exemplo, eu fui com a FIFA lá para a Ásia. Eu fui para a África. Acabou. Eu fui, mas foi um montão já. Sim, foi um montão. Não adianta que nós não vamos ter mais a supremacia que nós sempre tivemos. Isso daí nós temos que ter consciência. Agora, nós sabemos fazer diferente, nós sabemos fazer muito mais do que nós fazemos. Nós temos condições de encontrarmos nos nossos caminhos. É nisso que eu me bato um pouco. Você tem razão. E você falou da praia, ficou aqui na minha cabeça, passando um filme, tem que falar, não ia falar nada, mas vou falar. E eu treinava a seleção das Ilhas Virgens, recentemente. Isso é bem humilde o nome da seleção, bem fraca, né? E aí eu preparei um juvenil que jogava a Copa das Nações nos Estados Unidos. Nós íamos jogar com todos os países da CONCACAF, só que jogava grupo do nosso nível. Então nós jogamos com outras ilhas. Aí chegou, eu preparei esse time. Eu achei engraçado, Dorival, quando eu menos esperava, esses treininhos na praia, que às vezes não tinha muita... Para motivar os caras, e lá tinha umas praias bonitas, eu levava para treinar na praia. Às vezes eu ponho no meu Facebook foto disso aí. É engraçado. Os caras, e forçando o treino deles de campinho, aumentando o campo, corrigindo. Ajudou muito a criar um capitão para a equipe. Fui dar aula para a CBF aqui na federação outro dia, eu vi que a dúvida dos caras não era a parte, vamos dizer, técnica. A dúvida deles era como reagir numa situação de escolher o capitão, um time juvenil ou principal. Eu vi essas coisas. Então, a pessoa que ensina é importante. Eu acho que você deve ser muito aproveitada no futebol brasileiro.
Eu estou vendo alguns balança, mas não cai aí. Estou torcendo por você. Torcendo por você. Precisa. E a verde e amarela precisa também. Né? Tem, claro, se você falar, tem outros nomes, ninguém é bobo, mas tem quem tem condição como você de assumir qualquer barca dessa forte aí. O futebol brasileiro é forte, né? É nome, é camisa. E está precisando, Dorival, e está precisando. Eu queria que você fizesse uma pergunta aqui, ó. Dá um conselho para os técnicos novos, antes da gente encerrar, Dorival. O conselho que eu daria é que assistam o maior número de jogos possíveis, mas que aprendam a ler uma partida, não apenas olhar uma partida. A leitura de uma partida ela é muito importante. E anotem. Legal. Anotem tudo o que observem. Seria muito importante isso. Então, tentar fazer a leitura. Eu sei que nem sempre as câmeras são abertas, né? Você não vê o jogo num todo. Mas boa parte do que acontece dá para ter uma noção a partir do momento que você tenha um bom posicionamento de câmera. Aproveite tudo isso. A melhor escola que tem é justamente você poder fazer uma leitura correta de uma partida e trocar informações com aqueles que também são interessados. Essa é a maior escola, é o melhor aproveitamento. Compartilhar informações para que você possa se desenvolver. Uma troca constante e frequente de informações. É isso que nós precisamos. Só para encerrar, para endossar, porque eu tenho que endossar o que você está falando. Eu trabalhava no Catar de 79 a 82, 81 era férias, e os árabes davam uma férias longa. O bom naquela área também era isso, naquela época. E foi o outro Glória, o Zakur, que eu fui lá para o Catar com um time lá no deserto, coisa não é mole. Eu sei que eu consegui ir no Ajax nas férias. Fui no Ajax, fui na Holanda, fui na Bélgica, e eu andei em alguns lugares. No Ajax, eu vi uns treinos com bola. O Raika, o Van Basten, nem lembro direito deles, mas lembro que tinha eles ali. Era no juvenil. E no principal, com o Léo Benac, que era um tremendo treinador, trabalhava com bola legal, eu fui aprender um negócio que eu sabia, mas não sabia. Falei para ele, Léo, amanhã eu tô aí de novo. Eu fui 2 dias no treino dele, trabalho com bola. Eram bons pra caramba. O Léo treinou até o Real Madrid também. Ele falou, amanhã nós vamos para pescar. Falei, porra, na minha cabeça veio, pô, tu é folgado, tu vai aproveitar, legal. Ele falou, não, Marcos, eu vou levar os jogadores, eu vou unir mais o grupo. Então, é interessante, coisas que você vai fazer. Quando eu voltei para o Catar, eu estou lá num treino trabalhando, e eu preparei, claro, mas adaptar algumas coisas, eu já meti um treino deles com bola. Me deu mais confiança. Então é interessante, endossando o que você falou, e olhar jogos. Exato. Olhar não para ver camisa, propaganda, não para falar da banda, torcer. Não. Aprender a ler, aprender a fazer a leitura de jogos. Isso é um fato que chama muita atenção e mais que necessário para os nossos profissionais. Isso me ajudou muito, e também agradecer você aí. Eu fui ao São Paulo um pouco fazer análise para eles. Cheguei, eu captava jogador, mas os caras perceberam que eu fazia também análise. Eles aproveitaram lá, tal, eu fiz relatório, alguma coisa assim. Espero que aproveitaram. E é impressionante como você tem experiência, o que ajuda, né? Eu não falo que o treinador nunca fica velho, ele é experiente. Exatamente. Eu acho que ele tem que estar atento ao mercado, às mudanças que acontecem, mas, acima de tudo, aproveitar a sua experiência, a sua vivência, que é o que lhe dará uma sustentação e uma base para o restante da sua carreira. Fundamental isso. Dorival, queria te agradecer de coração. É isso. Vou falar que nem os caras falam no programa, não sei até quando eu vou, claro, mas espero te convidar de novo, com calma. Você já num negócio muito, muito melhor. E agradecer você, muito obrigado mesmo a você, a tua família aí que deixou você participar aí. E estou contente de você ter trazido mais gente aqui para a gente trocar essa ideia.
Foi um prazer, Falopa. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos, aqueles que tiveram a paciência de estar aí conosco. Fiquem com Deus. E se tiverem um objetivo profissional, continuem insistindo, buscando, trabalhando. Não abaixem a cabeça, mas vão pelo caminho certo e aquilo que a sua consciência lhe induz. Eu acho que esse é o caminho mais curto para que você alcance os seus resultados. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, Lorival. Eu te dou uma ligadinha daqui a pouco para te dar um abraço.